Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, produtores e produtoras rurais, técnicos agrícolas, agrônomos, todos os profissionais do agro, as pessoas que fazem a diferença aí no campo. Eu quero começar com uma pergunta provocativa. Como é que está o laudo, a análise química de vocês? Vocês têm observado a campo o investimento num pacote tecnológico, aquele pacote que o nosso distribuidor ali, o nosso fornecedor de insumos recomendou, e a gente acaba fazendo uma área total ou dividido entre dois fornecedores para poder fazer algum comparativo. E a gente começa a observar que a gente faz o alto investimento, mas não responde em produtividade, ou pelo menos não produz tanto quanto poderia, né? Ou quanto a gente precisa para lucrar, principalmente nesse momento de margens apertadas, o alto custo de insumos, o custo operacional também de manejo alto. Então, a gente acaba, às vezes, olhando para a análise química, ela não parece ruim, a adubação foi feita, o manejo foi planejado, o custo entrou, só que na hora da resposta, a lavoura ela não entrega tanto que deveria. Às vezes, o mesmo talhão, a gente tem dois tipos de produtividade, ou ainda em talhões próximos, ou até mesmo do vizinho, que tem ali um investimento semelhante ao investimento tecnológico que a gente utiliza, as mesmas variedades de soja, os mesmos macro e micronutrientes, fez aquela calagem, fez a gessagem, subsolou, e muitas das vezes a gente não consegue ter ali a produtividade que precisaria para poder equilibrar os investimentos. E aí vem aquela sensação incômoda. Será que é o nutriente? Será que é a compactação? Será que é a cobertura que eu estou usando? Será que é a biologia? Será que eu estou repetindo uma receita de bolo e isso não está realmente me levando aonde eu gostaria de estar? Essas são alguns questionamentos que vocês aí do campo, nós aqui do campo, devemos fazer. Eu tenho visto isso em vários diagnósticos biológicos nos últimos meses. E a ideia aqui não é atacar o fertilizante, mas dizer que a análise química sozinha, ela não serve. Ela é essencial, mas sozinha ela não mostra como que o solo está funcionando biologicamente. A gente precisa de ter mais uma camada de diagnóstico ali. E o desejo aqui desse conteúdo é simples, é parar de decidir no escuro. É que a gente possa utilizar das ferramentas que a gente já tem disponível hoje para medir melhor e, sendo mensurado, a gente consegue fazer boas decisões aí para as próximas safras. Porque o solo ele pode estar fértil no papel, mas cansado biologicamente. E seja você aí produtor de soja, de milho, de trigo, de café, cana, hortifruti, enfim, são várias culturas aí no nosso Brasilzão, mas eu tenho conversado com muitos agricultores que vêm passando por esse desafio, que é ter uma homogeneidade de produtividade. Mas para sair da opinião e entrar na evidência, hoje eu vou usar uma base de estudo de longa duração, de um estudo que foi realizado aqui pela Ieda Mendes, aqui no Cerrado. E esse estudo foi lançado, publicado na revista Soil and Tillage Research, em 2026, ou seja, fresquinho. É um estudo que aconteceu aqui no sul do Mato Grosso, em Tiquira, avaliando sistemas de manejo de soja com plantas de cobertura, avaliando também as enzimas do solo, o carbono orgânico, a produtividade. E o que eu mais achei legal lá, eles criaram um quadrante, um modelo de 4 quadrantes, que eles cruzam a produtividade junto com a atividade enzimática e o carbono no solo. Então, é possível, se o solo, a gente perceber se o solo está melhorando a saúde ou se ele está degradando. Então, a conversa aqui hoje não é sobre uma moda ou uma promessa. A gente tem visto o quanto a agricultura regenerativa vem sendo comentada e principalmente praticada. E a gente quer se conectar com todos os profissionais, produtores rurais que já estão atentos a esse manejo mais saudável. E como não é uma opinião, é um experimento de longa duração,
Antes de olhar para a produtividade, a gente precisa entender uma coisa. O artigo comparou alguns sistemas de manejo. Eu vou colocar aqui na tela para que a gente possa perceber como é legal esse artigo. Estão vendo aqui minha tela. Então, eu quis trazer aqui para vocês, né? Solo fértil no papel pode não estar funcionando no campo. Então, medir para decidir melhor. Essa live ela é baseada num estudo científico. Eu gostei muito desse iceberg aqui no fundo, né? 20% a análise química, que é o estoque, que é a poupança ali de nutrientes, e 80% é função biológica, que vai trazer ali resiliência. É uma engrenagem invisível que ajuda a ciclar nutrientes, estruturar o solo, e principalmente em anos com desafios climáticos, como o próximo ano, a próxima safra, a gente já tem aí várias alertas, né? Então, vamos lá para destrinchar esse artigo. Quem tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade, comenta aí. Vamos interagir, que o objetivo da discussão ela é para a gente ter mais clareza, para que essa informação chegue a quem precisa, a quem já tem consciência de tudo isso que a gente está falando e que esse estudo está mostrando. Então, como eu comentei, o estudo teve uma longa duração, foram 6 anos. Foi avaliado a arilsulfatase e a beta-glucosidade, que são duas enzimas do solo, o carbono orgânico, a produtividade da soja e um modelo de 4 quadrantes. Como que eles definiram ali o experimento? Aqui tem um ponto importante, né? O artigo ele não comparou uma solução isolada, não somente um produto, ele comparou sistemas. E é sobre isso que a gente tem que entender, sobre sistemas. E lá a gente teve o CT como um preparo convencional, ou seja, soja pousio com gradagem na entre-safra. A gente teve um plantio direto sem cobertura, com soja pousio sem revolvimento do solo. E a gente tem aqui o NTS1 com soja mais milheto como sucessão, né? Soja mais braquiária, NTS2. NTS3, soja mais milho, que esse é o que a gente tem utilizado em grande parte. Depois, NTR1, soja com milheto, crotalária e milho mais braquiária. Depois a gente teve o NTR2, que é a crotalária com a rotação com crotalária, que foi depois crotalária e milho e braquiária no ciclo. E NTR3, que é a rotação com braquiária. E teve ali a crotalária, o milho mais a braquiária. Então, a gente tem ali 8 tratamentos, 8 sistemas diferentes. O estudo não comparou uma receita, ele comparou os 2 sistemas. E ficou muito legal. Quando esses sistemas são comparados ao longo dos anos, a produtividade começa a contar uma história. Como vocês podem ver aqui, né, o plantio convencional e o plantio direto com revolvimento de solo teve uma produtividade menor do que o esperado. Esse foi o período de avaliação, de 2016 a 2020. Então, a gente teve ali 3,5 tonelada nesse período, né, de 2020, e 2,1 tonelada para os manejos de sistemas convencionais. Vamos avançar aqui para que a gente possa observar aqui as outras informações. E aí, lá em 2020, quando a gente teve aquela queda na produtividade, inclusive das duas áreas, a braquiária foi associada aos sistemas convencionais e plantio diretos com revolvimento. E olha que interessante, a produtividade saltou, né, do plantio convencional, saltou em 4,3, comparação com 3,5, com 3,05 do plantio com plantio direto, deu aí 1,25 tonelada por hectare a mais. Ou seja,
A diferença pontual lá em 2023 entre o convencional e o plantio direto com revolvimento teve 20,8 sacos a mais. Então, as duas áreas tinham a mesma fertilidade, mostravam a mesma análise química. O que difere, então, dessas áreas, né? Então, foi a entrada da braquiária. A braquiária introduzida em 2020, que vinha, né, introduzida nessa área de convencional que vinha em declínio, depois disso o tratamento começou a mostrar uma recuperação biológica e produtiva. Em 2023, que ele chegou a 4,3 toneladas, enquanto o plantio direto foi 3,05. Mas a atenção é que isto é nesse experimento, não é uma promessa de campo, é uma evidência experimental dentro de um contexto de manejo. O que o estudo está mostrando é que quando um sistema recupera a sua função biológica, a produtividade vai responder melhor. Então, reforçando aqui, a braquiária não é uma promessa, ela é um exemplo quando a gente tem uma ferramenta para poder recuperar a saúde desse solo. E para entender a recuperação desse solo, a gente precisa olhar para os sensores biológicos, que são as ferramentas de medir a saúde do solo. A aril-sulfatase está ligada ao ciclo do enxofre e a beta-glucosidade ao ciclo do carbono. Essas são as duas enzimas que podem ser como memórias do solo que nos orientam que esse solo está biologicamente ativo. Então, essa atividade biológica mostra que o solo está vivo e que não é só nutriente, que a gente tem vários processos do solo que a gente ainda não consegue mensurar. A enzima não é um enfeite técnico, ela indica que o solo está trabalhando, seja com a ciclagem de nutrientes, com a disponibilidade desses nutrientes para a planta, com os metabólitos ou exudados que vão ajudar o metabolismo ali da planta. E junto com essas enzimas, a gente tem ali um outro indicador que ajuda a contar essa história, que é o carbono orgânico. O carbono é a memória desse manejo. Ele ajuda a estrutura, reserva, funcionamento biológico do tempo ao longo do tempo. E olha só que legal. Os sistemas NTS2 e NTR3, ligados à braquiária, tiveram carbono orgânico que tinha cerca de 1,6 e 1,6 a 1,8 maior do que a relação entre o CT, que é o convencional, e o plantio direto com revolvimento. Então, o que a gente vê aqui, o carbono não é só estoque, ele ajuda a contar uma história de construção desse sistema. Ele mostra, como eu comentei, a memória do manejo, a estrutura, a reserva, a sustentação da atividade biológica. Então, é uma engrenagem. A fertilidade química garante o estoque de nutrientes, a atividade biológica cicla e entrega esses nutrientes, e a resposta vem na produtividade. Agora a gente vai juntar todas essas peças, que são aí as enzimas, o carbono orgânico e as funções do solo. Aqui está a ligação que eu queria deixar bem clara para vocês. A figura 1 aqui tem a primeira amostra de enzimas e os carbonos do solo. Então, a figura 1, a gente tem um comparativo aqui do aumento da aril-sulfatase, da beta-glucosidade e também do carbono do solo. A figura 2, ela mostra as funções do solo, que é a ciclagem, o armazenamento e o suprimento desses nutrientes. A leitura prática é que, quando a fertilidade química já está construída, o gargalo pode não estar no nutriente disponível, pode estar na capacidade desse sistema de ciclar, armazenar e sustentar a função. Quando a química ela já está construída, o gargalo pode estar na função biológica. E foi isso que esse estudo comparou
e chegou aos resultados. Os nutrientes disponíveis não explicam tudo sozinhos. E para acompanhar essa trajetória, o artigo ele usa uma ferramenta visual muito interessante, que é o que eu comentei, que são os modelos dos 4 quadrantes. O modelo dos 4 quadrantes ele ajuda a enxergar a trajetória, não apenas a fotografia do solo. Que o solo ele não tem só uma foto, ele tem essa trajetória, que é a memória. Todo aquele histórico de produtividade, de manejo, de utilização, de doenças, enfim, de toda a história que esse solo passou desde que ele foi aberto. Então, esse modelo ajuda a enxergar se o sistema está saudável, se ele está degradando, se ele já está degradado ou se ele está em recuperação. Por exemplo, aqui no Q1 é o solo saudável, ele tem alta biologia e alto carbono no solo em equilíbrio. O solo em Q2 ele está em degradação, tem um estoque alto, mas perde atividade biológica. Então, aqui a quantidade de enzimas tem alto carbono, mas baixa atividade enzimática. E o solo já degradado, ele representa ali a baixa biologia, ou seja, baixa atividade biológica, baixo carbono, e ele já apresenta um risco para a safra. Ou seja, ele está aqui nesse terceiro quadrante. E aquele solo que está em recuperação, que mesmo com pouco carbono, ele tem alta atividade biológica, né? Então, quando a gente analisa esses 4 quadrantes, a gente consegue identificar se esse solo está melhorando, ele está tendo produtividade e saúde do solo, ou ele está se degradando. E esse tipo de mensuração ajuda muito a gente a entender e definir os próximos passos. Aqui no estudo, a gente continua. A análise química mostrou a disponibilidade dos nutrientes. A bioanálise mostrou a função biológica através das enzimas e do carbono. E eu quero fazer mais um adendo, né? A metagenômica ela não está dentro dessa pesquisa da Ieda Mendes, lá da Embrapa e da Fundação MT. Mas a gente tem essa ferramenta que pode ajudar a entender a comunidade microbiana e entender o potencial funcional. Através da análise do DNA dos micro-organismos, a gente consegue identificar aqueles que são fixadores de nitrogênios, que são solubilizadores de fósforo, de potássio. A gente pode identificar possíveis patógenos. Então, esse artigo ele não utilizou da metagenômica, mas essa poderia ser um grande diferencial para a gente poder ainda ter um maior direcionamento. Então, quando a gente faz esse compilado, a gente agrupa a análise química, a bioanálise e a metagenômica, a gente consegue fazer decisões mais assertivas para a próxima para a próxima safra e que vão ajudar a gente a produzir mais e preservar a saúde do solo. Então, pessoal, como que a gente pode utilizar dessas ferramentas aí na sua realidade? Primeiro, é ter o histórico, né, desse talhão. A cobertura, a rotação, a palhada, a produtividade, as intervenções que foram realizadas ali naquela área. A gente agora olha depois para a química, para os nutrientes, para o pH, para a CTC, para as bases e também para o alumínio. A gente olha para bioanálise, para as enzimas, para o carbono, pelos sinais de função biológica e para a microbiota, através da metagenômica, como uma camada complementar quando a gente realmente quiser personalizar o nosso manejo. Porque com a metagenômica a gente pode definir não somente os bioinsumos que a gente vai utilizar na próxima safra, mas também as plantas de cobertura que vão ser mais adequadas a cada solo. Lembra, ali no artigo, o grande diferencial foi como a entrada da braquiária num solo convencional teve um alto incremento em produtividade. Mas
A maior parte de nós já vem utilizando o plantio direto, a rotação soja-milho. O que falta é a gente colocar mais raízes agora dentro desse contexto. Claro que cada fazenda vai ter sua particularidade, o seu operacional, a sua janela de plantio, a, a pluviosidade, né, a quantidade de chuva que vai permitir a gente fazer uma terceira cobertura, fazer uma cobertura, utilizar das plantas de serviço, mas em outras culturas a gente tem aí grandes possibilidades aí de usar também das plantas de cobertura em consórcios, né? Então, a mensagem final que eu gostaria de trazer aqui para os agricultores, para todos aí que estão nos acompanhando, é que o produtor ele não precisa escolher entre produtividade e saúde do solo. O que a gente precisa fazer é medir melhor todo o sistema para poder decidir um manejo personalizado. A análise química continua essencial. A bioanálise pode adicionar aí mais uma função e a metagenômica ela pode ajudar muito aí com toda essa comunidade da microbiota e todo esse potencial funcional. Quando a gente chega nesse ajuste fino, ela vem como uma luz no fim do túnel. Então, o objetivo aqui é parar de decidir o manejo no escuro. Se você tem aí uma área boa, uma área com problema, esse tipo de comparação pode ajudar muito a você mudar o manejo. Ou seja, fazer essas análises, fazer a metagenômica na área de maior teto produtivo, a de menor teto produtivo, e quando eu encontrar os micro-organismos que estão fazendo a diferença nessas áreas, eu posso naturalmente fazer uma recalibração, um planejamento de manejo muito mais assertivo e, principalmente, diminuindo os riscos que a gente tem aí a cada safra. Então, essa é uma mensagem final. Vamos comparar mais, vamos ler mais o histórico, vamos analisar a química do solo, mas também a biologia do solo. Medir melhor para decidir melhor.